No episódio de hoje, a gente vai ter muita informação, esclarecimento para a gente entender como que a gente funciona e a gente vai viver um processo juntos. Vamos convidar o nosso corpo para viver uma liberação emocional. Vai ser muito gostoso e expansivo. Antes de rodar a vinheta de abertura, eu só quero esclarecer uma coisa. Eu estava com algum probleminha na minha internet, então o meu áudio funcionou ok durante toda a gravação. O meu vídeo às vezes deu uma congelada. Então não estranha se o vídeo congelar, continua, se quiser fica só no ouvido, mas vem com a gente e depois deixa o teu comentário aqui, porque eu quero saber como foi para ti essa liberação. Combinado? Então, solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversas com o Universo, esse espaço em que a gente fala de consciência, expansão, energia, espiritualidade, autoconhecimento, tudo isso e muito mais. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que fez e faz parte dos meus processos de cura e de expansão de consciência e que fez e faz parte da minha jornada como empreendedora holística, como terapeuta holística, energética e multidimensional. Eu tenho a alegria de receber hoje a Nath Micheli, que é terapeuta, que é mentora de terapeutas, criadora de diversas ferramentas de expansão. Então é com muita alegria que eu recebo a Nath hoje. Oi, Nath, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Fiquei muito agradecida pelo convite e adorei. Hoje a gente vai falar principalmente sobre emoções, sobre o que é potência, porque a Nath, ela criou um sistema maravilhoso, do qual fui aluna, que é o Despertar da Potência. Então fica com a gente para entender o que é isso, como assim potência? Eu tenho potência? Que potência é essa? Como eu faço para despertar essa potência? Então, primeiro eu quero falar sobre as emoções, né, Nath? Porque o Despertar da Potência, ele começa com a nossa mesa, né, de liberação emocional e Despertar da Potência, em que a gente vai olhar justamente para as nossas emoções. Uma das coisas que eu mais escuto as pessoas perguntarem é: mas como eu lido com as minhas emoções negativas? Então, é a primeira pergunta que eu te faço. Como lidar com as emoções, entre aspas, negativas? Exatamente. Como lidar com as emoções negativas? Hoje a gente tem uma coisa que poucas pessoas percebem, né? Que dentro dessas emoções negativas, a gente é controlado. Por quê? Metem medo na gente para que a gente tenha medo daquilo que a gente sente. Assustando e dizendo: se tu não elevar tua vibração, vai acontecer algo terrível. O nosso cérebro primitivo, que morre de medo de tudo, então tudo que a gente faz é por medo, né? Se eu me alimento bem, é pelo medo de ficar doente. Se eu me exercito, é pelo medo de ficar travada ou de engordar. Se eu compro alguma coisa, é pelo medo de não acompanhar as pessoas ou me tornar uma pessoa melhor. O nosso cérebro ele é sobrevivente e todas as nossas decisões são baseadas no medo. Então, as pessoas usam isso aí também para dizer: ó, tô te metendo um medo. E como a gente vive num mundo que aprendeu a manipular, que é esse mundo do controle, que é a 3D, né? Que a 3D ela é densa mesmo. Então, eles assustam dizendo: eu tenho um segredinho aqui, e como a gente gosta muito dessa exclusividade, a gente fala assim: não, eu quero correr e pegar aquilo ali também, porque eu quero estar à frente. Só que, na verdade, se a gente vai olhar na escala Hawkins, que a gente fala dos hertz, da vibração, o que a gente vê? O mundo da ilusão, que é essas emoções densas. E aí a gente vê o mundo da consciência, o mundo da expansão e o fluir da vida, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: meu Deus, eu estou aqui atrasada. E as pessoas falam isso como positivo e negativo, a dualidade. A dualidade, ela fala desse ciclo de sobrevivência, o alerta do perigo. Então, o que acontece dentro da gente? Quando a gente sente uma emoção densa, pesada, aquilo é desconfortável. Então, a gente julgou e nomeou isso como: isso é negativo.
E quando é uma emoção leve, ela é sutil, a gente se sente bem, a gente se sente leve, a gente sente assim, ai, parece que eu estou em paz. Aí a gente nomeia isso como positivo. E as pessoas começaram a usar essa dualidade de energia negativa e energia positiva. Só que só existe uma energia negativa, que é uma energia densa. Toda energia ela é neutra. Então, uma equivale à outra. Se eu não quiser sentir o medo, eu nunca vou sentir a coragem. Então, as pessoas elas começam a excluir. Excluindo isso, tu sempre vai sentir uma falta. E nessa falta que tu vai ficar refém das pessoas, né? Porque as pessoas vão dizer assim, olha, isso aí é uma emoção negativa. E a pessoa vai dizer, não quero ser negativa, é claro que eu quero ser positiva, né? E ela ainda não entende que se ela excluir o medo, ou a tristeza, ou a culpa, toda essa energia negativa que é densa, ela não vai conseguir chegar à leveza e essa energia, porque uma é equivalente à outra. A gente está aqui para sair da dualidade e entrar na unidade. E é isso que a gente fala sobre a potência, né? Tu tá escolhendo olhar, a gente tem sempre dois caminhos, o caminho da catástrofe, que nem eu falo, e o caminho do encantamento. Se tu não conhecer o caminho da catástrofe, tu não vai conseguir entender que, tipo assim, bah, isso aqui não é legal, então eu posso escolher esse caminho aqui. Mas as pessoas, elas ficam assim, não, eu não quero nem saber o que tem no caminho da catástrofe, eu vou aqui. E uma hora tu vai ter que entrar ali, porque tu tem que descobrir o que tem ali e tu pode deixar aquele caminho bonito. Então, tipo, não, eu vou pelo caminho do encantamento. E aí tu nunca vai conseguir, porque, na verdade, os caminhos, eles chegam lá e eles se encontram de novo, se unem. Então, tu nunca vai conseguir chegar no lá, né? Tu nunca vai conseguir unir as duas coisas e seguir em frente. Então, na verdade, a gente não deve fugir das emoções densas, né, Nath? Não tem como eu ser uma potência, ou ser a potência que eu sou, se eu excluir essas emoções mais densas, se eu evitar senti-las, né? Exatamente, porque a gente tem força, e o tomar a vida que todo mundo fala é sobre sair dessa cristalização. Toda vez que a gente nega alguma coisa que nos pertence, eu vou tirando pedacinhos meus. Então, eu tô toda furada. Ah, isso aqui não é bom, eu tiro, isso, eu só fico com bom. Ninguém é só luz. Só que até a gente entender isso, a gente vai excluindo. Então, a gente fica super desfragmentada e não entende. Como que eu não tenho força? A tua potência foi toda despedaçada. Ela foi toda despedaçada. Então, para eu ser uma potência, por que a pessoa não quer ser potência? Porque a potência, ela precisa da raiva. Então, eu excluo a raiva. O que essa pessoa vai buscar? Poder. Poder é o quê? Poder é ego. Poder não é essência. Ela fica refém das coisas de fora. Então, tudo que dizem para ela que vai levar poder e status, ela se apega. Nesse lugar, a gente não sustenta, porque é difícil de sustentar, porque tu vai ter que abrir mão de muita coisa sobre ti, e tu vai estar sempre refém de tipo assim, o que vão pensar de mim? Tu nunca vai te sentir segura, porque a tua segurança, ela tá nos olhos dos outros. Tu tá sempre entregando teus pedacinhos, tá sempre arrancando. Ah, isso aqui a pessoa diz que é feio, então pá. Então, eu nunca vou ter a certeza de que, tipo assim, se tu é chata. Ah, eu sou chata, eu adoro ser chata. Se pra ti esse meu comportamento é ser chata, ok, pra mim não é. Pra mim é totalmente essencial essa minha chatice, entende? É totalmente essencial essa minha raiva. E a gente não entra naquele lugar de inferioridade, porque a potência, ela é abandonar esse lugar de inferioridade. Tu não é inferior, tu tá desfragmentada, tu tá negando partes tuas. E o que tu entende por potência, Nath? Depois de tudo que tu estudou nos últimos anos, de todas as ferramentas que tu canalizou e todos os atendimentos que tu tem feito, como que tu definiria a potência? Eu defino a potência como algo que nos deixa, não vou dizer forte, porque não é uma coisa de força, mas é aquela segurança interna. Porque a potência, quando a gente vê assim, potência, o que é? Sou uma pessoa potente. A gente vai confundir com poder, né? Quem se apega ao poder é um escravo. A potência, ela pertence a ela mesma. Então, a potência é o quê? A minha potência, ela tá em eu
não sucumbir mais nada fora de mim. É sem julgamento algum. Tudo que tem sobre mim me pertence, e isso não me fere mais. Isso é uma coisa que não carrega mais o peso do julgamento. Por quê? Independente, né? Se eu sou assim, o teu jeito, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, é a união de todas as nossas facetas e nasce uma nova, né? Então eu não excluo a guerreira dentro de mim, eu não excluo a boazinha dentro de mim, eu não excluo aquela pessoa que só doa, eu não excluo a pessoa que tem raiva, eu não excluo, né, essas várias subpersonalidades dentro de mim. É uma total aceitação de si e abraçando todas as partes, porque eu canalizo todas as partes para o lugar necessário. E as pessoas, elas não têm muito essa noção, que é tipo assim, isso aqui é feio, eu vou sair. Às vezes tu precisa daquela tua parte feia, às vezes tu precisa aquilo, porque eu dou um exemplo de uma coisa que eu li num livro da Debbie Ford, que eu amo, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, que ela fala exatamente isso. Se tu nega a tua raiva e tu tem uma obra na tua casa, os pedreiros não querem nada com nada, e tu for sempre a boazinha, vai passar 2 anos, eles vão fazer o que quiser contigo. Se tu tem aquela tua raiva, aquele ímpeto de dizer, gurizada, vamos trabalhar. Ó, a gente tem prazo, a gente tem isso, aquilo, vamos, sabe? Aquilo, pá, eles já veem que não dá para brincar com essa pessoa. Só que quando tu exclui isso, tu tá entregando assim, tipo, vou só ser boa iluminada. Quem tem o poste de luz é o quê? Cheio de mosquito, né? E o que que acontece, Nath, na vida de uma pessoa a partir do momento em que ela integra todas as suas partes e vive a sua potência, né? Para o pessoal entender, mas por que que eu vou entrar nesse universo aí? Por que que eu vou olhar para isso? O que que eu ganho com isso? A gente sempre quer ter uma vantagem, né? Eu acho que o primeiro de tudo é a vantagem de não ter vantagem. Não tem que ter vantagem, não tem que ter motivos, né? Mas por que que a gente escolhe entrar nessa potência? Porque a gente começa a entender que este autoconhecimento que nos apresentam não é para ser melhor para os outros, é para ser melhor para si. E que quando eu sou melhor para mim, isso reflete nos outros. E que o autoconhecimento é para tu usar para ti mesma. É para tipo assim, eu não vou mais, eu sei que eu sou assim, então eu não tento mais me moldar. O que as pessoas tentam fazer hoje? Eu vou me moldar do jeito que eu vou ser aceita e admirada. E isso é totalmente a contramão da vida. Eu me conheço exatamente para não me colocar em enrascadas, em lugares e ambientes, situações e perspectivas aonde aquilo vai me ferir. O autoconhecimento serve para isso, não para me moldar. Eu vou ficar num lugar que não me faz bem, então eu vou usar o autoconhecimento para me moldar e ficar naquele lugar. Isso aí é poder, isso aí é querer é ego, né? Superioridade e inferioridade. O ego não é ruim, né? Não que a gente não tenha que se identificar com o ego, mas ele é uma bússola para te mostrar. Tu tá chegando inferior ou tu tá chegando superior. Então a gente tem que chegar aqui, porque todo mundo é igual. Só que a gente só chega aqui quando eu me aproprio da minha potência. Qual é o benefício? É essa leveza que todo mundo procura. Porque eu não vou ficar mais refém do que as pessoas pensam. Eu vou começar a criar autonomia, porque eu sei como é o meu comportamento. Eu sei qual é o caminho das minhas ações para eu agir como eu ajo. E isso para de desgastar. Porque a gente passa muito tempo gastando em como que o outro vai me ver. O que vão pensar de mim? E ninguém liga, né? A gente tem que entender que, tipo, ninguém liga. E se ligar, eu vou saber o que fazer. Eu vou saber a dor que está governando dentro de mim. E isso é muito leve. Aí sim a gente sai da densidade, que é aquilo que o corpo chama de negativo. Que não é negativo, né? Mas que a gente poderia dizer que é negativo. Porque eu tô ali repetindo um ciclo como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. Não, eu quero caber, eu quero caber, eu quero caber. O autoconhecimento serve para dizer assim, ó, tô analisando aqui, mas não caibo aqui. Então, pego minhas coisas e vou embora. E tá tudo bem. Não tem que me encaixar sempre, né? A potência tá aí. Eu tô segura com a decisão que eu tomei. Porque a gente tá sempre buscando
que tu acha que eu devo fazer? É sempre uma coisa fora, né? E principalmente a gente que é terapeuta, as nossas clientes, elas veem muito nisso. E essa mesa ela é exatamente para um laudo. Porque que nem quando a gente vai no médico. O médico fala assim, ó, tu tá com falta de B12, tu tá com falta de vitamina D. Então, tu toma cápsula e tu fica ali todo dia 15 minutos no sol. E tu vai embora. É opção minha. Eu sei que isso é uma falta de nutriente, mas se eu não for ali ficar na olheira do sol, não vai mudar. Se eu não for na farmácia comprar, também não vai adiantar nada. Mas a autonomia está contigo, né? É uma opção tua. É uma opção tua. E o que tu entende, Nath, assim, pelos teus atendimentos, né, por tudo que tu estuda, que mais impede as pessoas de viverem a sua potência? O que mais impede, vamos dizer assim, em relação ao que eu vejo na mesa e em relação à minha percepção. O que mais impede são as feridas do abandono e da rejeição, que são as duas conectadas com a mãe e com o pai. Então, é muito esse medo da desaprovação externa, né? Mas, na prática, eu vejo que as pessoas projetam isso, né, o agradar o pai e mãe e a dor que elas têm. Então, se é um problema com a mãe ou se é um problema com o pai, elas projetam isso fora, nas figuras masculinas e femininas. E elas se importam demais com o que as pessoas pensam dela, porque não tem essa segurança interna de tipo, pensando ou não pensando, a minha vida segue, eu vou viver a minha verdade, que a gente chama do processo de individuação, né? Aonde ela se enxerga como um indivíduo que tem os desejos, que tem as necessidades dela e que banca isso. Então ela fica sempre refém daquilo. E aí onde ela for, aquilo vai com ela. Isso impede muito a pessoa viver a potência dela. Então, quando ela está de saco cheio, ela entra naquela jornada da heroína, que é eu sou poderosa, eu sou deusa, que faz parte da nossa jornada, né? Da qual eu também já passei, da qual também já passou, que é completamente normal. Mas isso precisa encerrar para a gente olhar e falar assim, não é só isso aqui. É todas essas facetas minhas que me dão a força para eu me tornar um indivíduo que eu sou. E aí eu começo a entender as minhas vontades. E eu começo a me distanciar da opinião das pessoas, porque eu vejo que, tipo assim, no fundo não importa, importa só eu. Não tem porquê. A gente percebe que é a desconexão de si. Não tem porquê eu me sentir culpada, não tem porquê eu sentir vergonha, não tem porquê eu me sentir medo, não tem porquê eu sentir tristeza. Isso só acontece porque a gente projeta. Tô triste porque talvez eu não vá suprir as expectativas das pessoas ao meu redor. Tô triste porque talvez eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque eu vejo que aquela pessoa ela vai me cobrar alguma coisa, mas eu já me cobro tanto. Então, essa desconexão da fonte de si mesma, né? Por quê? Eu não fico bem com o julgamento. Como é que surgiu o despertar da potência, Nath? Conta pra gente a história da canalização, né? Da criação da mesa. Olha, foi muito diferente, né? Porque eu já tinha criado várias outras ferramentas e foi uma coisa que eu vi que estava me desgastando, sabe? Eu falei, gente, eu fiquei pensando assim, eu passei 3 anos parindo e aí daqui a pouco eu não consigo dar conta de tanta criança. Eu preciso de uma creche, né? Eu preciso de uma babá. O que eu vou fazer com esse monte de criança? Só que eu também entrava numa dualidade de falar assim, puxa, mas essas coisas que eu canalizei são tão legais, foram muito importantes na minha vida. Até porque até hoje eu uso todas elas. Eu falei, não dá para eu amassar num papelzinho e falar assim, ó, agora eu tenho mais de 20 crianças para adoção aqui. Não tem como, a gente não faz isso com os filhos da gente, né? E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque cada canalização que eu tinha, cada mesa, né, tinha protocolos menores e mesas maiores, que eram mais profundos. Eu falei, isso aqui precisa de uma atenção melhor. Eu não estou sabendo como priorizar isso. E aí eu comecei num processo de ver que eu não estava mais feliz, nem dando curso, nem atendendo. Eu falei, meu Deus, é tipo uma depressão pós-parto, né? Aí eu falei, tá. E eu comecei a sentir, como eu já senti outras vezes, que era tipo assim, a gente precisa também ter a dignidade de saber a hora de encerrar e o desapego.
E eu falei, tá bom, eu vou confiar. E dia 1º de janeiro desse ano, me veio assim, eu vou começar a fazer 6 atendimentos dos portais do útero para mim. Cada mês um portal. Então, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3. E assim eu fiz. Mas foram 6 meses que eu me senti num vácuo, sabe? Que daí eu precisei lidar com esse desconforto, mas ainda trabalhar um pouco, passar por um período ali de luto, né? Que tipo assim, gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas cada vez mais estava me mostrando que era o certo. É exatamente quando eu falei assim, bom, até dia 31 de junho, né, que eu criei daí o Netflix, botei tudo lá na plataforma e falei, até dia 31 de junho, eu vou, dia 31, dia 30, nem me lembro, junho é 31, né? Eu vou vender essas assinaturas e vocês vão ter acesso por 1 ano. Quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra, e deu. E aí eu não sei o que eu vou fazer. E nesse tempo eu fiquei buscando, tipo assim, o que que é, né? Era aquele vácuo fértil que a gente fala, eu tava gestando aquilo. E eu comecei a ver que realmente foram 9 meses, né? Porque isso começou mais ou menos em outubro, assim. Eu falei, tô esquisita em outubro, que já era o meu inferno astral. Depois do meu aniversário, depois deu assim, tipo, chega. E aí e exatamente 6/6, quando eu fui fazer o atendimento para mim, o despertar da potência veio, assim. E eu falei, gente, o que é isso? E aquilo foi se construindo. E ali foi tipo um mês, assim, em julho, comecinho de agosto, uma tarde, assim, que eu tinha combinado de fazer um negócio e não deu certo de fazer, e eu fiquei com muita raiva. Eu falei, ai, que ódio, que eu odeio combinar com as pessoas e as pessoas descombinar comigo. Foi nessa raiva que eu falei assim, veio aquela coisa, sabe? A raiva me chamou. Eu me sentei, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer essa mesa. E foi mais ou menos o mesmo processo da minha primeira mesa, que eu fiz sozinha, que foi a mesa da Isis, que eu me sentei e falei, eu tenho que fazer isso. E comecei a fazer, montar. E aí eu entendi que além dos pontos, né, no corpo, eu fazia uma investigação. Eu falei, nossa, mas eu já tenho um sistema arquitetado. E aí eu peguei as coisas, as principais coisas, e eu comecei a entender. Eu falei, não, mas é a aura e as camadas da aura, e aí o duplo etérico, onde ficam os traumas, então é a criança, os débitos e tal, e eu recém tinha feito a jornada dos débitos emocionais. E eu também, e nessa jornada eu já tinha entendido como que acontece esses cordões energéticos que a gente cria dívidas e que a gente vive uma escassez. E aí eu comecei a trazer aquilo assim, montei esse esquema, eu falei, é assim que funciona a ferida, isso, aquilo, trata no corpo, nananã. E eu falei, é isso. E aí eu comecei a testar em mim, né? Comecei a testar. E eu falei, não, mas isso é uma coisa diferente, é no corpo. E comecei a trazer a liberação, e eu falei, é isso. E aí, quando eu comecei a fazer, eu estava num processo muito lento, que eu já sabia que tinha que vir para um novo, me mudar. E em 5 dias isso aconteceu, sabe? Tipo assim, a mudança aconteceu em 5 dias. Uma coisa que eu já estava 3 meses tentando fazer a mudança da minha casa. Eu tenho que me mudar, mas eu não encontrava casa, eu não encontrava lugar, eu não encontrava saída. E quando eu comecei, eu falei, vou fazer agora todo dia isso. Quando eu comecei a fazer, deu 5 dias, eu já estava aqui. E aí, daqui, parece que isso abriu, assim, né? Tipo, é um novo ciclo mesmo. E aí eu entendi, eu digo, agora eu vou ter uma base sólida com tudo que eu já, tipo assim, aprende tudo que tu tem para aprender, porque depois tu vai unir tudo isso numa coisa muito mais potente. Porque todas essas coisas, elas não podem ficar separadas, né? Sim, eu achei muito interessante, né? Porque eu fiz a formação contigo, né? Desse sistema maravilhoso. Já tinha feito a mesa da criança contigo, já tinha feito a mesa da Isis, alguns outros cursos, né? Que tu ofereceste. E me pareceu muito isso, assim, parece a cereja do bolo, né? É a coroação de uma trajetória. Então, tudo que tu foi trazendo para o mundo, tu reuniu na mesa da liberação emocional, despertar da potência. Né? Então, é um tratamento muito completo, né, Nath?
Muito, muito completo, assim, porque é como se eu tivesse realmente estudado períodos de cada coisa para eu entender essa totalidade, para eu entender, tipo assim, todo o campo e unir todo o campo. Porque daí o que, que eu sinto? Que eu não precisava mais separar nada. Se eu tiver só isso aqui, eu vou conseguir atender qualquer coisa. Tudo que eu quiser, eu consigo entender o que, que acontece, que é um sistema energético, né? E aí eu comecei a entender, realmente, através dos atendimentos, eu comecei a entender mais, a entender e entender cada vez mais, né? E realmente é um bebê essa ferramenta, mas ela já me trouxe muita clareza, assim, de como as coisas funcionam. E isso me fortalece, porque me traz essa certeza de que, tipo, é assim, é o que eu tô vendo, é assim que funciona. E desperta em mim uma sabedoria e não só conhecimento. Então, isso eu acho que é muito potente. Por quê? Eu precisei sair desse poder, dessa força, para eu entender a potência de forma o quê? Que não é o meu conhecimento, que é a minha sabedoria. E a sabedoria, ela tem força, porque é uma coisa que eu vivi, que eu sei, não que eu aprendi, que eu não vivenciei ainda, né? E a mesa tem três pilares, dá para dizer assim, né? As feridas da infância, as feridas do feminino e os débitos emocionais. Isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses três pilares. Sim, o que que a gente traz sobre os pilares, né? A gente sempre tem um olhar congelado na infância. Então, a gente sempre tem uma ferida latente em nós. Seja rejeição, normalmente rejeição ou abandono, né? Em algum nível a gente tem todas, mas a gente tem uma latente. Então, o que que acontece? A gente tem três feridas, três camadas na nossa aura. A primeira camada da nossa aura, que é o nosso campo eletromagnético, de tudo aquilo que a gente atrai para a nossa vida. Esse primeiro campo, ele fica, os nossos traumas ficam ali. Então a gente atrai muito desses traumas para a nossa vida. Então, se eu tenho medo da rejeição, eu tenho a fuga em mim. Eu sempre procrastino, eu fujo, eu me escapo das situações, às vezes, que eu mais quero. E ela tá ali. Ela estando ali, ela vai fazer o quê? Ela tá com força, ela é uma força magnética que está atraindo essas situações como mensageira para te dizer: olha para a tua ferida, nessa tua linha do tempo, quando aconteceu essa dor da rejeição, tu ficou congelada, então tu olha a tua vida através desse congelamento. E dentro dessa dor, da ferida da criança que a gente tem vários medos inconscientes que a gente não sabe dar nome. E não sabe dar nome por quê? Porque os nossos primeiros 1000 dias, que a gente tem essa conexão com a mãe, a gente começa a entender o quanto aquela mãe vai nos dar amor, segurança e orientação. Então, nesse tempo, se a gente não recebe isso, essa dor ainda fica capenga. A gente aprende o quê? A ignorar essa dor. Porque foi o que a nossa mãe, que também é ferida, nos fez. Então, a gente vem para a mesa para mostrar uma carência, né? A falta de nutrição, que é essa fome materna. Quando eu olho para isso, eu começo a entender que, nossa, então hoje eu começo a me nutrir, eu começo a me nutrir. E é uma coisa que as pessoas falam muito sobre a criança interior, sobre agradar a criança, levei minha criança, fiz com a minha criança, tenho que dar limite para minha criança é birrenta. Não existe nada dessas coisas, assim, né? Não existe que eu digo, não é que essas visões estejam erradas, elas estão distorcidas, né? Eu falo não existe por quê? Porque, primeiro, que essa parte psíquica, ela não precisa de agrado, ela não precisa de limite. E, primeiro, que não existe criança birrenta. Quem faz birra é o adulto. A criança que a gente diz que é birrenta é o adulto birrento, que é essa parte imatura. Porque nenhuma criança, dentro da consciência dela, do cérebro dela, ela não acorda pensando assim, ó, hoje eu vou pegar e vou dar um tapão na cara da minha mãe para ela passar vergonha na frente da escola das outras mães. Só que na cabeça do adulto levei um tapão no meu filho, bem na frente das outras mães, e isso me causou vergonha. Então, ela acha que essa criança tem essa capacidade de discernimento.
A criança não ganhou um brinquedo, se atira no chão, fez birra. Não, ela está tentando regular o sistema nervoso dela com uma frustração. Então, a gente faz essa mesma coisa. Quando tem uma coisa que a gente não consegue dar nome, a gente se frustra, a gente tem raiva, ou a gente fica triste, ou a gente tem um acesso de birra, que é, eu não sei dar nome, isso é ruim, e o meu corpo precisa tirar essa intensidade. O meu corpo precisa fazer um movimento por causa dessa intensidade. Só que com o tempo a gente fica dizendo, é ruim, é feio, é feio, é feio. E essa pessoa, ela vai fazendo tipo um espirro reverso, que dizem que se tu trancar o espirro, pode arrebentar uma veia do teu cérebro, né? É tipo isso. Então, quando o teu corpo quer dar um espirro, o teu corpo quer dar uma intensidade, que tu ficou muito triste ou muito brava com alguma coisa, e isso ofende as pessoas, né? As pessoas falam, calma, calma é o caramba. Só que daí a gente fala assim, não, eu não posso, deixa eu controlar aqui, porque essa atitude é infantil. E não, tu tem todo o teu direito. Como que a gente... Por que que muitas pessoas nunca curam a criança interior? Porque ela julga, e essa criança interior dentro da gente, ela precisa ser tratada igual uma criança mesmo. E ninguém trata essa criança. Por isso que eu falo, é acolher. O que que é acolher? Acolher não tem julgamento. Agradar e dar limites tem julgamento. Porque para agradar é um elogio. Para dar limites é um julgamento. É tipo, não estou gostando disso que eu mesma estou fazendo. Eu vou ter que dar um limitezinho para mim. Então, por exemplo, estou comendo muito doce. Tem que dar um limite para minha criança interior. Não. É olhar para ti e falar assim, por que é que está me dando essa vontade de comer tanto doce? Não é só, tipo assim, ó, restrição. Tu tem que entender a raiz disso. Ninguém quer buscar a raiz disso, então ninguém acolhe. Aí fica assim: se eu acho que eu mereço, eu agrado, se eu acho que eu não mereço, eu dou limite. E isso aí nunca cura ninguém. E o que que é a cura? É o acesso à consciência, a expansão da consciência. Então, a minha consciência expandida, ela olha que, tipo, nada tem um julgamento. Absolutamente nada tem um julgamento. Ela precisa de uma direção, ela precisa de presença para existir. No momento que tem julgamento, lembra, um pedacinho de mim que eu arranco fora. E aí a gente pensa, por que que a gente faz esse tipo de coisa? Pelo medo das pessoas em volta. Porque se eu for uma pessoa sem limite, eu vou ser assunto na boca dos outros. Se eu agradar demais a minha criança, talvez eu seja uma irresponsável. E irresponsável para quem? Porque eu já me julgo, e se alguém falar isso que eu já me julgo, é uma exposição. Então, eu não quero dar motivo para alguém reforçar uma coisa que me dói. Só que o acolhimento é sobre por que que estou fazendo o que estou fazendo. E aí eu preciso tratar que nem uma criança. É uma parte tua que ela ainda não tem entendimento, que é a mesma situação do dinheiro. Ah, eu gasto dinheiro, gasto dinheiro. Não é fazendo um curso de gestão financeira que tu vai te curar, porque o dinheiro é emocional. É tu entendendo por que é. E aí tu também te perdoando nesse lugar, né? Que a única forma que tu encontrou, a melhor forma que tu encontrou de lidar, por exemplo, com a dor do abandono, foi usando dinheiro para tapar os teus vazios emocionais. Esse lugar não precisa de retaliação. Precisa entender que, tipo, gente, o tempo todo era o medo de ficar sozinha. Por isso que eu ficava tão dependente das pessoas. Então eu usava o meu dinheiro para comprar coisas legais para as pessoas ficarem perto de mim e me sentir nutrida. Ou eu comprava coisas para agradar as pessoas porque elas iam gostar de mim. Entende? Não adianta fazer uma gestão financeira. Quando tu entende isso, aquilo ali se encerra. Porque daí tu acolheu aquela dor e tu fala, agora eu vou procurar fazer diferente. Quando vinha aquele ímpeto de novo de, vou comprar mais um curso. Não, eu não preciso de mais um curso. Eu só comprei mais um curso até hoje porque eu tive medo que os clientes não comprassem de mim, que eu não fosse suficiente. Mas eu posso totalmente atender com o que eu tenho aqui hoje. Não gasto mais. Entende a consciência? Quando tem julgamento, tem fuga. Quando tem acolhimento, tem presença, e aí eu sinto que eu não estou sozinha. Para o trauma conseguir acontecer, a gente tem que sentir que não está sozinha. Só que o que acontece com essa ferida da criança e o feminino? O feminino
é a indiferença. A gente é ferida. O feminino não é na mulher, é no homem e na mulher. É o mundo das emoções. Então, o feminino ferido tem nos homens e nas mulheres. A dor do feminino ferido é o quê? É a indiferença. E o que a gente faz quando está ferida? Fica indiferente a essa dor. Então eu vou me dispersar com alguma coisa aqui, eu não vou ver. Então, dói, tem uma dor, eu tenho uma raiva. E eu falo assim, tu não vai sentir essa raiva. Guarda essa raiva para ti. É indiferença. Quando eu não dou nome, é indiferença. Então, eu tenho que parar de ser indiferente às minhas necessidades emocionais. Isso é o feminino ferido. Então, a gente está sempre refém, a gente se compara, a gente disputa, tem as invejas, a gente vai lá, né? Olha para uma mocinha, para a vizinha, para outra terapeuta, para outra profissional e fala assim: nossa, ela tem o que eu gostaria de ter. Invalido tudo. Então, por exemplo, se a minha dor é no trabalho, eu anulo que, por exemplo, eu tenho um sucesso maravilhoso com a minha família e no meu relacionamento. Mas eu acho que eu não tenho nada, porque no trabalho tem uma dificuldade. Mas aí a gente não enxerga aquela outra pessoa, talvez ela sofra porque ela não tenha filhos, não tem uma família, não tem um relacionamento, mas ela é bem-sucedida no trabalho. Ou ela não tenha problema financeiro e aí a outra pessoa tem. E ela pensa assim, meu Deus, que vida feliz. Mas ela sofre, por exemplo, com uma doença, né? E eu sou saudável. Então a gente invalida as nossas coisas e entra em comparação numa disputa para tipo, então eu vou me esforçar aqui, vou ser muito boa. Eu fico indiferente a uma necessidade que eu tenho, que é de um sentir que está sendo como mensageiro. E aí a gente une essas duas coisas, porque só quando eu paro de ser indiferente, fortaleço o meu feminino, que eu consigo cuidar dessa criança, porque o feminino acolhe. Então o feminino ele precisa deixar de ser indiferente para essa criança interna nossa. Porque enquanto essas duas coisas estão acontecendo, a gente está basicamente perdendo a prosperidade, porque é um ciclo de escassez e a gente espera muito de fora. No momento que eu falo assim, eu deveria fazer, o que acontece? É um comportamento instalado de débito. Deveria, de dever. Então, eu tô assim, eu deveria estar fazendo isso. Deveria por quê? Por que eu deveria? Eu deveria porque eu acho que eu estou muito preguiçosa. Mas o que de pior pode acontecer se eu estiver muito preguiçosa? Aí, na minha crença, eu não vou fazer dinheiro. Tá, mas e qual o problema de não fazer dinheiro? Aí tu começa a pensar, qual é o problema? Tu deve alguma coisa para alguém? Mas eu deveria. Tu acha que tu deve, tu ainda não lidera a tua vida. Então, esse esquema que eu criei exatamente para mostrar para a pessoa o caminho que ela faz dela ter problema financeiro, dela ter sucesso, dela ter mais expansão na vida dela, dela viver a verdadeira abundância. Todos os pesos de julgamento que ela traz. Entende? Que ela não deveria se preocupar com, meu pensamentinho negativo. O pensamento negativo é desse tamanho, perto da dor que ela está vibrando e negando dentro dela, para não ser uma pessoa que vibra baixo. Não existe isso. Para tu ter uma vibração, é uma coisa recorrente. Se vem um pensamento negativo, tu pensa, tu entende, aquilo se vai, né? A gente tem que entender que o sentimento, ele vem e vai. Eu estou sentindo, então eu sinto e vai. Só que o que a gente faz? Eu senti e peguei, fiquei com ele, me apeguei. Como que eu me apego? Não sentindo. Reprimo, não posso. Aí aquilo fica ali. Isso sim vira uma vibração. Isso sim mostra o teu campo vibracional. E o teu campo vibracional é tão bacana, tão legal, que quer te ajudar a te curar, que ele fica trazendo situações desconfortáveis para que tu veja. Só que por causa do feminino ferido, essa indiferença toda que a gente tem com a gente mesma, a gente às vezes fica patinando, ciclo. Eu tenho um padrão repetitivo. Tem, porque tu não age diferente, tu não para pensar, tu não para nomear. Tu tem um medo, mas medo de quê exatamente? Então, na mesa, eu falo, tu tem medo disso. E quantas têm medo da abundância? A gente viu, medo do dinheiro. Eu quero dinheiro, mas eu tenho medo do dinheiro. Ninguém sabe dizer. No fundo, eu tenho medo do dinheiro. Medo por quê? E aí, na mesa, a gente entende a dinâmica, o que acontece. Por quê? Aonde que ela está sendo indiferente? Qual é o comportamento dela
que cria esse afastamento do dinheiro, da prosperidade, das oportunidades, da expansão. É muito fantástico, né, Nath, que tu me comentaste durante a formação, né, os 6 encontros que eu tive contigo, que esse laudo que a mesa faz é como uma ressonância magnética, né, um mapeamento completo ali de todas as questões que estão inconscientes, e é completamente personalizado, né, então a gente consegue identificar na mesa qual é a ferida que está regindo, quais são os medos inconscientes que a pessoa não consegue perceber, quais são os débitos que ela está criando, o que esse universo do sentir está gestando, né? O que a pessoa está manifestando. Então, é uma radiografia, é mais que uma radiografia, é uma ressonância mesmo. Porque ela começa a entender o comportamento dela, e é um comportamento automático. Por isso que ela nunca sabe dar nome. Porque, por exemplo, se eu falo assim, ó, um laudo, por exemplo, a gente pode pegar relação com qualquer coisa, né? As pessoas adoram muito, tipo assim, ver minha relação com o dinheiro. Tu vai entender por que às vezes o dinheiro tem tanta dificuldade de chegar. Porque às vezes tu vai entender qual é a ferida que rege. É a traição. Tu não confia no dinheiro. E aí tu te trai o tempo todo, porque o dinheiro tá ali, mas tu não consegue acessar, porque no fundo tu não confia, mas tu nunca conseguiu dar nome. Ou rejeição. Toda vez que tem uma oportunidade de ganho, tu tem medo e aí, qual o nome desse medo que tu nunca deu? Na mesa a gente dá nome. Por que a gente tem esse feminino ferido? Porque a gente não dá nome para as coisas, a gente não foi orientada. Tem um dos 3 pilares capenga. Eu não me sinto segura dentro de mim, então eu não consigo ter aquele tempo de respiro para eu entender e processar as minhas emoções. A maioria das pessoas tem muito medo de acessar as emoções, porque sentir parece perigoso. E sentir uma coisa, assim, muito desconfortável. É mais fácil a gente racionalizar e pensar, mas a gente precisa sentir. Então a gente está voltando a se acostumar a sentir, porque é muito tempo racional, muito tempo linear, e sentir vai te fazer ficar muito vulnerável, porque a tua emoção ela não vai ficar estabilizada, porque tu vai precisar chorar muito, e as pessoas acham que só quem chora é criança. E não, adulto chora. Chorar é uma forma de regular. Então, todas essas perguntas que a gente faz para receber de fora é por quê? É porque como se a gente fosse assim, a gente tem uma conexão com o nosso eu superior, que é a nossa parte mais sábia. Então, vamos dizer que ele é um sol. Ele é o que ilumina a nossa vida. Todas as nossas respostas estão dentro de nós. Então, o nosso sistema nervoso desregulado é como se fosse sempre assim. As nuvens sempre prontas para a tempestade. Então, eu estou sempre na trovoada, estou sempre esperando. Ai, meu Deus, vai vir um temporal. E a minha casa aqui, ela não é segura. Eu moro numa casinha de sapê. Eu não moro numa estrutura forte. Então, toda vez que eu olho na janela, eu falo, o sol não tá, mas o sol tá tipo, eu tô aqui, tira essas nuvens. E não, então eu vou estar sempre nessa nebulosidade. Então eu vou falar assim, eu vou perguntar para a vizinha se ela tá vendo o sol. E a gente fica nessa busca. Mesa, tarô, tal, 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 tal. Só que a gente não usa essa informação para dizer, e me regular e abrir. Então, logo quando a gente faz uns atendimentos, a gente às vezes não presta atenção na devolutiva, se organiza toda e a nuvem faz assim, tipo, limpei. Por quê? Regulou o sistema nervoso. Depois tu não leva aquilo adiante, as nuvens voltam, porque tu começa com o mesmo pensamento recorrente. E aí tu já fica lá de novo, meu Deus, quem é que vai me trazer resposta? Tipo, não, abre as tuas nuvens. Então, hoje, o que a mesa mostra? Tu não precisa, de maneira nenhuma, buscar a resposta fora. A conexão com o teu eu superior é falta de conexão. Então, culpa, falta de conexão com essa tua parte. E toda essa densidade que a gente só sente porque o sistema nervoso está desregulado. E porque a gente só está vivendo no dia nublado. Quando eu começar a regular isso, as nuvens vai ter um momento que a nuvem vai voltar muito pouco. Então vai ser aquela coisa, vai vir, eu já vou colocar uma ventania ali, vai embora, né? E é isso que as pessoas não entendem. Então elas buscam fora, elas buscam o sol dos outros, mas ela tem o seu sol interno. Caminha para dentro, né? Como eu sempre digo. Uhum.
A gente gasta tanto tempo e energia olhando para fora. E tá tudo aqui. Tudo simples, na verdade, né? Mas como a gente tem essa dificuldade de conexão e de sentir, por causa desse mundo ferido, a gente começa a acreditar que, tipo assim, eu não estou me esforçando o suficiente, então tem que ser então é mais esforço, é mais difícil. E a gente começa a reforçar que é uma crença mesmo. É uma crença de que não estou sendo suficiente, mas não é. Busca regulação. Busca essa regulação. E é o que a gente faz na mesa, né? De respiração, de liberação no corpo e depois no multidimensional também. E aí ali fica claro que a pessoa enxerga assim: ah, eu faço esse comportamento, e é esse comportamento que me leva a esse resultado. Agora eu mudo. Eu tenho opção de fazer diferente. Então, agora eu quero que tu fale também, Nath, dessa parte de liberação que é uma delícia e que, nossa, tem feito toda a diferença na minha vida. Né? Eu tenho usado a mesa quase todos os dias para mim, para identificar as dinâmicas inconscientes, do porquê eu ajo como eu ajo, né? E quando faço a liberação e a parte multidimensional, parece que eu vou emagrecendo. Cada vez mais eu emagreço mais. E vai. Porque é o que eu digo, né? Consciência pesada pesa mais do que caloria. E sim, essa é uma parte que, tipo assim, não tem como dar uma explicação lógica, né? De uma certa coerência e embasamento, porque ela é uma parte multidimensional e canalizada através da deusa Sekhmet, né? A deusa Sekhmet é uma deusa assim que é uma guia espiritual muito abençoada, porque ela sempre foi nas minhas meditações onde ela me guiou ao poder pessoal mesmo, a essa potência de tipo assim, mantenha a energia dentro de ti. A gente só pode ter aquilo que a gente consegue manter. Então, quando eu buscava, assim, na minha maior fragilidade, quando eu dizia assim, me diz o que eu tenho que fazer, sempre que ela vinha, ela dizia assim, eu não estou aqui para te ordenar, o poder é teu, eu estou aqui para clarear a visão da tua direção, mas eu não vou te dar resposta. Foi uma coisa que sempre veio nas minhas meditações, né? E no despertar da potência foi isso mesmo, eu comecei a ver muito fogo, assim. E eu não sei explicar como, porque eu só anotei, e eu vi que era o número 11, e foi num portal 11, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem, mas que tu também fez parte, né? Eu disse assim, eu preciso de algumas pessoas para eu receber, porque eu sempre preciso de pessoas de fora, porque elas são pedacinhos daquilo que vai integrar, né, no atendimento. E aí eu disse assim, eu vou dividir isso aqui com alguém, vou aplicar para ver o que essas pessoas sentem, o que acontece com essas pessoas. E aí eu via que eram 11 pontos e cada ponto tinha uma explicação e que fazia muito sentido, né? Porque na cabeça, no ágina, na nuca, nas omoplatas, no coração, no plexo, no ventre, na lombar, no clitóris, nos joelhos e nos pés. E aquilo veio me trazendo que, tipo assim, tem energia estagnada aí. E tem energia estagnada de quê? Energia estagnada é energia densa. Por isso que eu falo, não é uma energia negativa, é uma densidade que ficou. Então é só a gente prestar atenção quando a gente conversa com uma pessoa, né? Aí vem aquela pessoa, às vezes ela fala uns assuntos pesados, denso, e ela traz aquela coisa assim de sofridão. Quando a gente fala com essas pessoas que a gente nomeia como uma pessoa negativa, obscura, pesada, é o quê? A gente tem que ter muita compaixão e tolerância e amor incondicional para dizer, puxa, essa pessoa, ela é pesada, ela é densa, tem muito sofrimento no corpo dessa pessoa. Então, às vezes, aquilo que a gente fala assim, que cliente, é o cliente que mais precisa da gente. E vamos trazer a leveza, vamos ajudar essa pessoa a tirar essa densidade. E como é muita densidade, porque tu sente no teu campo, tu doa um pouco daquela energia, porque ela tá louca para puxar aquilo de ti, né? Por que a gente sente drenada? Porque a gente não quer te dar.
Quando a gente fala assim, ó, pega o que tu precisa, a gente não se drena. Testa para tu ver. Pega a energia que tu precisa, eu não vou ficar sem. Tu vai ver que aquela pessoa ela vai se sentir satisfeita e tu também vai ver que tu não precisa te proteger. Quando tu mantém essa tua aura bem atualizada, né, bem saudável, que nem eu digo, tu não tem medo dessa drenagem, porque não tem nada escapando. Tu não vai ficar sem. E esses pontos de repressão, eles fazem o quê? É como se tivessem rachaduras. Aqui é o teu lar, mas ele está numa gambiarra. Então, se tu tiver muito pensamento fixo, vai ter uma rachadura aqui na tua aura. Se tu tá muito apegado a fantasias e ilusões, que é essa densidade de tipo assim, ficar pensando em catástrofe, tristeza e não se pegar no aqui e agora, vai ter uma rachadura em relação àquilo ali. Por quê? Porque é uma força que está esgaçando a aura. É recorrente. Então, todo dia, recorrente, aquilo ali. Pensamento, 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 pensamento. Rigidez, rigidez, controle, controle, controle. Aquilo ali vai desgastando e vai escapando. Então, cada ponto, né? E é muito interessante. Cada ponto, então, no cardíaco tem as expectativas, o controle, a rigidez, as ilusões, fantasias, pensamentos fixos, né? Situações mal digeridas, culpa e vergonha, inseguranças, negação do prazer, castigos inconscientes e o ciclo de sobrevivência, que eu não tenho uma base, né? No meu pé eu não consigo ter uma base de prover, que é muito parecido com o chakra básico, né? Que é do mundo material. É como se eu não aterrasse aqui no mundo e falasse, aqui tudo está disponível para mim. Eu pego, é só eu botar minha mão ali que eu consigo, né? E eu comecei a ver que fazia muito sentido. E o que eu aprendi através dessa ferramenta? Que não é sobre limpar, é sobre transmutar, por isso que era com fogo. Então a gente pega, e lembra da equivalência, né? Se eu quiser tirar o controle e a rigidez, eu não vou conseguir ter a flexibilidade que está do outro lado. Porque do outro lado tem a flexibilidade e a mansidão. Se eu tirar meus pensamentos fixos, eu também não vou ter meus pensamentos criativos. Então é sobre vamos transformar isso, porque isso sim serve. Porque se eu tirar, eu vou estar dizendo assim, vamos limpar que tu tá suja e tu vai estar desfragmentada mais uma vez e tu vai buscar mais uma ferramenta e mais uma coisa. E as pessoas limpando, 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 tu nunca vai te sentir forte, porque elas estão tirando coisas e tu vai achando que cada vez mais tu tá errada. Cada vez mais tu tá suja, cada vez mais tu precisa de conserto, e não é esse o caminho. Então, quando a gente verifica quais os pontos que estão em repressão, é ali onde a gente precisa transmutar com esse fogo. Então, a gente limpa, né? A gente manda os 11 pulsos para fazer essa alquimização. A gente alquimiza aquele fogo, manda para o centro da Terra. No centro da Terra, ele toma um banho de amor incondicional, porque o amor incondicional, como a gente já fala, incondicional, não tem condições. Então a gente não vai chegar lá e falar, meu Deus, que rigidez, que ressentimento, olha, a culpa é vergonha, vamos limpar. Não, ele é abraçado, ele é amado, ele é acolhido, e aquele banho de amor incondicional, e a gente vê várias coisas, né? Já vi cliente vendo um monte de beijinhos, e é aquele momento que a pessoa se sente amada, mesmo na rigidez, mesmo na culpa, indiferente. Entendeu? É tipo assim, vem cá que eu vou te cuidar, vamos amar essa parte, mas vamos alquimizar, vamos transformar, e aí a gente transforma aquilo, e aí a gente dá aquele banho com a chama violeta também, e isso aí volta pro teu corpo transmutado. Não te arranca parte nenhuma, mas volta harmonizado. E aí a gente consegue, eu pelo menos eu consigo ver as cores em excesso e em falta. E aí a gente entende por que as pessoas se comportam como se comportam, né? Então, quem tem um excesso, por exemplo, de energia vermelha, vai ser aquela pessoa que às vezes ela vai ser meio enjoada. Por quê? Porque a energia vermelha, ela é impetuosa, ela é a energia do fazer acontecer. Esse excesso, às vezes perto da gente, tu fala, ai, que pessoa invasiva. Quando tu entende isso, tu fala assim, ai, olha a energia vermelha em ação, né? Ah, vai dar uma aterradinha, vai caminhar, vai botar essa energia para alguma coisa. Essa pessoa, ela não precisa mais te atingir.
Assim como quando a gente vê o nosso plexo daquela forma doadora, que ele tá com rombo, né? E eu entendo por que eu sou tão atacada, por que eu sou tão sensível às energias mais densas, eu chamo aquilo como negativo, uma autoobsessão. Então a gente começa a fazer com que a pessoa fique mais confortável dentro do corpo dela, sem esse julgamento, harmonizando aquilo que tem que estar num estado cristalino, porque aí o equilíbrio todo dessas cores, dessa parte energética, ela tem que estar branca. E a gente tem uma cor, porque a gente está o tempo todo sentindo e sentindo, e aí tem o campo, o duplo etérico, né? E a terceira camada, que é o campo mental, tudo que a gente pensa está nessas camadas. Então, isso vai desregrando as cores, desequilibrando as cores, misturando as cores, e a gente se comporta como se comporta. Só que não tem julgamento. Então a gente leva essas coisas lá para o centro da Terra, faz um spa de amor, transmuta por equilíbrio e volta. A gente não tira nada. Tu não te sente despedaçado, entende? Porque quando a gente se sente inferior, despedaçado, a gente busca poder, se sobressair, é o orgulho, é a arrogância. Isso é o quê? Tá te dizendo, eu tô muito ferido, então eu tenho que me proteger, eu tenho que parecer, que é o que o mundo ensina. Só que aqui não, aqui é a tua potência, ela é o que tu é. Sai da inferioridade, porque o que te coloca na inferioridade? Tu achar que tu tá errada, que tu precisa de conserto. E aqui não. Mostra assim, ó, não tem condições para ser quem tu é, viu? A gente te ama, mas vamos só equilibrar um ajuste aqui, ó, tu vai estar linda e maravilhosa. E aquilo é potente, porque, tipo assim, não me sinto desfragmentada. Ninguém fez um julgamento de mim, ninguém disse que eu tô, obscura, e isso, e eu não tenho mãe, e é falta de mãe, é falta de pai, e é isso, é aquilo, aquele monte de coisa que a gente fala, gente, tá tudo errado comigo, eu preciso de muito conserto. Não tem isso, não tem nada disso. Tem ajustes a serem feitos. E assim tu vai vivendo o teu processo. Ajustes a serem feitos e integração, né, Nath? Acho que te ouvindo, assim, fica muito claro isso, quanto a gente precisa também aprender a se amar, amar todas as nossas partes, né? Não excluir nenhuma parte nossa. Isso é potência, é a gente ser inteira, né? Inteiríssima, inteira. A completude, quando a gente fala, né, sobre completude, a gente esquece que completude é completo. É sobre tudo. Mas a gente quer sempre assim, ó. A pergunta das clientes sempre, né? Mas isso que tu tá me dizendo é bom ou é ruim? Não é nada. Só pega que é teu, né? Não é nada. Então, quando a gente já fala, a gente já vê que a pessoa ela tá na dualidade e ela tá sem amor. Então, a gente precisa organizar essas esferas, né? Porque o amor é no espírito. Então, fortaleça esse espírito. A liberdade é na alma. Então, ela ter essa liberdade da alma dela nessa experiência. E aí, depois, ela vai ter que buscar o prazer, que é no corpo. Então, eu tenho que integrar o espírito, a alma, para poder viver bem no corpo. Porque senão eu vou estar sempre buscando alívio para, tipo assim, ai, só por hoje eu me sinto bem. Aí não tem potência. A potência é tipo assim, meu Deus, como eu me amo do jeitinho que eu sou. Não tem defeito. Tem que parar de acreditar. Porque enquanto a gente achar que tem defeito, é porque a gente está pensando assim, o que vão pensar de mim? Não tem autonomia nesse lugar. Não tem força de espírito, não tem força da alma, e eu não vivo meu corpo em totalidade. Não tem potência. Não tem potência nesse lugar. E aí é sofrido. E no despertar da potência, Nath, também tem a liberação no corpo. Porque o nosso corpo, ele guarda tudo isso, né? Todas essas emoções que a gente não consegue dar nome, todas essas emoções às quais a gente está indiferente. E ele vai amorosamente, né? Retendo tudo isso. Uhum. Sim. E essa parte é muito gostosa também, né? É a parte boa, porque é o que eu digo assim, é uma mesa, mas eu não uso um cristal, porque a pessoa já é a ferramenta, né? Então é corporal, ela faz ali, já libera. Então, aquilo que eu falo, ela vem com o sol dela interno, ela chega cheia de nuvens. E aí a gente fala assim: vamos limpar esse dia, vamos trabalhar, alquimizar aqui e vamos assentar isso, liberar espaço. E às vezes ela chega dura, rígida. Por isso que eu digo, vamos tirar foto do antes e depois, porque a pessoa chega com a cara assim, né? Tipo, não sei o que vai acontecer.
E depois ela, tipo, gente, que sensação boa, né? Porque é um corpo duro, é um corpo tenso, que a gente fala, calma, é um acolhimento. Vamos soltar isso aqui que não te serve mais, porque muitas das pessoas, elas não tiveram esse pilar orientação e nem segurança. Então, elas estão o tempo todo pensando assim, nossa, internamente, inconsciente, o que a minha mãe iria pensar? Toda vez que a gente tem dúvida, é porque no fundo, a minha cabeça é pensando, o que a minha mãe iria pensar? Ela vai aprovar ou não vai aprovar? A gente está sempre em busca da aprovação da mãe, né? E aí ela projeta isso e nem se dá conta. Então, quando ela começa a dizer assim, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo bancar, porque o que minha mãe iria pensar? Ela sabe o que a mãe dela iria pensar, mas ela não se vê como um indivíduo, porque ela tem essa fome materna. Quem tem essa fome materna está sempre pensando assim, ó, não vou dar trabalho para minha mãe, então eu vou tentar fazer tudo que ela acha que é bom para mim. E aí ela negligencia toda a sua vontade de viver a sua totalidade, a sua completude. Porque a minha mãe dizia que isso é feio, então eu quero limpar isso. A minha mãe dizia que isso aqui não era legal, então eu vou rejeitar também, porque eu quero que minha mãe me ame e me aceite. Mas a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família, os nossos amigos, o nosso marido, o nosso cachorro, não vai nos amar mais porque a gente é melhor ou uma pessoa boa, uma pessoa gentil, generosa. Eles nos amam porque eles nos amam. E a nossa cabeça, quando está congelada lá na criança, acredita que sim. Então, quando a gente mostra isso para a pessoa, e tipo, vamos liberar tudo isso que tu está segurando pelo medo de não ser aceita desse teu novo jeito, a pessoa fala assim, ai, agora eu posso relaxar finalmente. E aí, esse não dar conta de ser tão maravilhosa, de ser tão perfeita, que libera a potência da pessoa, entende? E aí, quando ela se dá conta que, tipo, todo esse esforço que eu fiz a vida toda foi em vão, sim, só te causou um monte de emoção reprimida, para nada. Aí a pessoa, poxa, se eu soubesse, eu tinha soltado antes. E aí ela sai assim, ai, que alívio. E óbvio, né, que vem aquele brilho, que ela, tipo assim, era tudo que eu tava precisando. E aí libera a potência. E ela vê que a potência dela não é nada extraordinário. É só ser o que ela é. Não tem nada extraordinário ali. O extraordinário é ser quem tu é. Aí tu fala, mas era só ser eu mesmo? Sim. E a pessoa fica assim, passei um trabalho do caramba minha vida toda. É só ser tu. Mas ninguém sabe ser quem é, né? E aí na mesa a gente fala, ó, isso aqui é a máscara que tu usa, solta. Aí a pessoa fala assim, vamos queimar no maravilha do inferno. E é isso, né? E é incrível essa questão das fotos, né, Nath? O primeiro atendimento que eu recebi de ti foi muito maravilhoso. A minha pele mudou, a luminosidade do meu olhar, do meu sorriso, tudo é o brilho, realmente vem o brilho à tona. Sim, e foi imediato. Ficou muito. Foi uma dos atendimentos mais felizes que eu fiz, mais alegres. Falei, ai, que legal, a gente dançou e tudo, né? Foi muito Foi bom. muito legal, foi muito legal. Foi. Ai, Nath, é uma delícia, assim, viver isso, né, experimentar isso, falar sobre isso, te ouvir falando sobre isso, é muito gostoso. É. O que a gente pode oferecer para o pessoal que está nos assistindo no Spotify ou no YouTube, para ter uma degustação do que é o Despertar da Potência? Sim. Sabe o que eu pensei quando tu sugeriu isso? Que a gente poderia fazer uma parte multidimensional. Mas eu acho que se a gente fizer uma liberação, só a liberação mesmo, acho que vai ser mais efetivo. O que tu acha? Concordo contigo. Né? Que daí a pessoa já regula, e aí essa parte multidimensional fica para quem quiser vir atender aí, ou contigo, ou comigo, ou, enfim, né? Comprar uma jornada, alguma coisa. Ou fazer a formação contigo. Ou fazer a formação também, né? O que eu estava pensando? Vamos fazer uma liberação, que daí a gente aproveita também. A gente poderia fazer, eu acho que eu vou perguntar aqui. A gente poderia fazer das 5 feridas e da criança, que eu acho que é o pilar principal, e eu vou escolher 5 medos aqui para a gente liberar, então. Pode ser? Pode ser. Ó, então vai ser o medo de errar. Deixa eu anotar aqui para não me esquecer.
a gente libera o medo de errar, que é uma coisa que todo mundo teme, né? É meio universal, né? É, Estamos medo. proibidos de errar, como se errar fosse algo horroroso. Fim da É. picada. O medo de ser autêntica, que é a autenticidade, o despertar da potência, né? O medo de desagradar, que mais? O medo de perder o controle e a última, o medo da liberdade. E é muito engraçado, né? Porque as pessoas elas vêm sempre assim, elas vêm em busca da liberdade. Mas quando a liberdade começa a acontecer na vida delas, elas morrem de medo de ser livres, É né? verdade. Morre de medo de ser livres, então achei muito legal todas aqui. As pessoas têm medo de desagradar, sim, têm medo de mostrar quem são, por causa de erro, e entram num controle para não viver essa liberdade. Eu achei fantástico. Então, Perfeito. vamos nos beneficiar todas dessa liberação, que esse aqui é só uma pinceladinha, que é só da parte da criança interior, porque depois ainda tem um monte de coisa que fica no útero também, e mais de 40 débitos para a gente liberar, que personalizado contigo vai ser muito mais direcionado. Aqui serve para qualquer um. Então, o que, que a gente vai fazer? Mãozinha direita, tá? Que é a nossa mão, mesmo que tu seja canhota, não importa, mãozinha direita. Então, a gente vai fazer este movimento. Botar a mão aqui no centro da testa e vai passar pela cabeça até a cervical, aqui no final, tá? Por quê? Porque a gente tem um lado negativo, um lado de polo positivo, né? Que é o yin e o yang. Quando a gente passa aqui no meio, a gente neutraliza e essa neutralização libera esse comando aqui que a gente vai fazer, tá? Então, o que, que é o intuito? A gente esvaziar o corpo. Então, pode encher o pulmão? Enche o pulmão, mas solta, solta. Pode ser que vocês deem risada, a gente vai bocejar, mas pode ser que tenha vontade de chorar, tomem bastante água, depois pode ser que dê bastante vontade de fazer xixi, porque vai liberar, seja em água, seja em ar. Eu já tô aqui louca para você já. É, a gente já sabe, né? Então, vamos começar com as feridas, então, porque daí vai atingir todo mundo. Então, vamos respirar. Eu libero, ó, vão pensando mentalmente o mesmo comando que eu vou dar, tá? Eu libero toda a rejeição aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas, no DNA e na Terra. Vamos fazer 3 vezes. Liberando, 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 liberando. Liberando, liberando, liberando. Liberando, liberando, liberando. Ai. Agora vamos fazer pro abandono. Eu libero todo o abandono aprisionado, meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, liberando, liberando. Liberando, liberando e liberando. Esvazia bem o corpo. E agora vamos liberar a humilhação. É a humilhação que traz o autoabuso para a nossa vida. Eu libero toda a humilhação aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas, no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, liberando, liberando. Liberando, liberando, liberando. Agora vamos liberar a traição. Eu libero
toda traição aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas, no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, liberando, liberando. Liberando, liberando, liberando. Agora, eu chego a estar lacrimejando, além do bocejo, parece que o corpo está realmente soltando. É muito rápido, né, Nath? É muito rápido. É muito rápido, porque é no corpo, né? Quando a gente trabalha com uma mesa, a gente trabalha no campo etérico, a gente trabalha no corpo sutil, ele é mais sutil, ele é um pouquinho mais demorado. A gente já sente, né? Já me senti super bem. Mas quando a gente vem no corpo e depois no multidimensional, por isso que a gente sente essa potência, porque não fica nada de fora. Normalmente, mesa radiônica, mesa quântica, mesa multidimensional, ela vai em um corpo só. Esses são todos, né? Além da gente entender o mecanismo do nosso comportamento. E aí, quando eu mudo o comportamento, eu faço uma ação, eu tenho um resultado diferente. Por isso que a gente sente que é mais rápido, porque eu olho de uma vista panorâmica, né? A ressonância que eu chamo. Porque daí a gente olha tudo. A gente está olhando o que acontece ali no invisível também. Então, vamos para o último. Eu libero todo medo não, toda injustiça aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Ó. Eu também comecei a tossir agora. Literalmente liberando. Agora, a gente pode começar a liberar os medos. Aí a gente libera 5 medos também, e que esses estão todos meio que conectados com essas feridas, né? Porque o medo de errar é muito da ferida da rejeição, o medo de desagradar é muito do abandono, esse medo de ser autêntico é muito do autoabuso, o controle, né? O medo de perder o controle é muito da ferida da traição, e essa liberdade é muito essa rigidez, né? Então ficou bem conectado mesmo. Então vamos liberar também os medos agora. E comecem a prestar atenção depois a dar nomes isso dentro de vocês, né? Tipo, nossa, aqui eu tenho medo de errar. Toda vez que algo me leva a eu ser livre, autêntica, eu travo mesmo, né? Porque para mim parece que é um erro. A gente tem medo dessa liberdade, porque a gente acha que essa liberdade é perigoso. Ela vem com muita força, tipo assim, eu tô muito viva aqui nessa liberdade. Se eu puder fazer tudo o que quiser, não eu preciso de um limite. Aí vem aquela história de, minha criança precisa de um limite. Não precisa de um limite. Tu que acha que precisa de um limite, porque tu sempre teve um limite, né? Viver isso. É, meteu louco. Então vamos lá. Eu libero todo o medo de errar aprisionado no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. O corpo tá pedindo movimento, ó. Tá querendo soltar esse medo de errar. Agora vamos liberar o medo de ser autêntica. Eu libero todo o medo de ser autêntica, aprisionado no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando.
Quem quiser, né? Agora já está na metade, mas se não estiver fazendo junto, tira uma foto antes, faz a liberação e tira uma foto depois para ver como que o rosto muda. É impressionante. É impressionante. Abrir espaço, rejuvenesce as células, né? A leveza, tá bem, tá em paz, rejuvenesce a gente. Então vamos lá liberar o medo de desagradar. Eu libero todo o medo de desagradar, aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas, no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Agora vamos para o penúltimo. Esse é forte. Oh, O controle. Vamos pegar o medo de perder o controle, né? Que a gente não tem controle de nada. O controle é uma ilusão. Vamos liberar todo o medo de perder o controle, aprisionada no corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas, no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. E, gente, percebam como a respiração de vocês vai ficando calma, que vocês, depois, quando puxar o ar, vocês já vão ver que vão conseguir sustentar mais ar dentro de vocês. Como a respiração ela vai ficando mais longa. Por quê? O corpo vai regulando. Quando a gente vive nesse estado de alerta, é porque eu estou sempre em perigo. Então, eu estou sempre num ciclo de sobrevivência. É sempre assim, eu estou sempre esperando vir o leão para matar o leão por dia. A vida, ela não precisa ser assim. A gente enxerga por essa ótica, por causa desse sistema nervoso desregulado. Vamos para o último, então, nesse medo da liberdade. Eu libero todo o medo da liberdade aprisionada no meu corpo físico, astral, espiritual, etérico, mental, sutil, em todos os registros, formas, pensamentos, vidas passadas no DNA e na Terra. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. Liberando, 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 liberando. já emagreci mais um pouquinho. Menos 500 gramas. Que Mas delícia, que delícia. Muito, muito, muito obrigada, Nath, por estar aqui, por falar sobre tudo isso que tu já aprendeu, compartilhar, transbordar, por falar sobre o teu sistema, contar um pouco dessa história, por tudo que eu aprendi contigo, né? Por tudo que eu tenho transformado através de ti. Então, muito, 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 muito obrigada. Fico muito grata, adorei o convite, adorei estar aqui. Adoro falar, né, sobre essas coisas, dividir, transbordar. E eu fico muito feliz pelo convite. Amei, amei estar aqui. Vou deixar o teu Instagram aqui na descrição do vídeo, né? Então, quem quiser conhecer a Nath melhor, quem quiser fazer a formação, é transformadora, tem mudado muito a minha vida, assim, radicalmente em pouquíssimo tempo. Então, vou deixar aqui os nossos canais e muito obrigada mais uma vez, Nath. Beijo grande para ti. Beijo. Conversas com o Universo vai ficando por aqui. Em breve, um novo episódio no Spotify e também no YouTube. Até mais.